Desenvolvedoras terceiras estariam insatisfeitas com o número de vendas de seus jogos no lançamento do Nintendo Switch 2, mesmo esses números sendo melhores do que o lançamento do Switch 1. Bora falar sobre isso aqui, explicar o que está acontecendo, porque esse foi um motivo de confusão na comunidade, nos portais de notícia e todo mundo que fala e gosta de Nintendo e Nintendo Switch 2. Bora pro vídeo. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, que é a casa da Nintendo YouTube brasileiro. Quem fala com vocês é o Diego. Vou transicionar a tela para o site Digplay News 123 e estamos diretamente aqui no site canaldigplay.com ou digplaynews.com com matérias relevantes, como por exemplo, saiu a data de lançamento de Dragon Drive. Quer saber quando vai lançar? Desenvolvedora de Stellar Blade revela a possibilidade do jogo chegar para o Switch 2. Aí, ó, quem tá a fim de jogar Stellar Blade no Switch 2 pode ser que aconteça. Para saber como e quando, se acontecer ou não, canal digplay.com ou digplaynews.com, porque eu não vou falar sobre isso nesse vídeo aqui agora. Nesse vídeo eu vou falar sobre a insatisfação, a decepção das empresas third party, das terceiras, nas vendas de seus jogos no lançamento do Switch 2. Simbora! Bom, galera, é o seguinte, vamos lá. O Nintendo Switch 2, ele vendeu 3,5 milhões de unidades em 4 dias. Foi o recorde dos recordes, de todos os recordes de venda de console da indústria, seja da Nintendo ou da indústria em geral. Vendeu muito, continua vendendo muito, continua esgotado, tá difícil de achar aqui no Brasil, tá difícil de achar lá fora. Eu hoje, por exemplo, quando eu tô lançando esse vídeo, eu coloquei lá um aviso que tinha voltado na Amazon, o bundle voltou tipo assim, muito rápido, pouquíssimas unidades. Eu consegui ver que pelo meu link de afiliado, 2 pessoas conseguiram comprar, e aí esgotou tipo em menos de 5, 10 minutos. Então assim, a procura para compra de Nintendo Switch 2 continua ainda muito alta, né? A demanda continua muito alta. Então o sucesso do console é inegável, né? Agora, algumas third party não estão satisfeitas com o sucesso de venda dos seus jogos. É isso que eu quero falar aqui para vocês, tá? O site The Game Business foi quem fez essa análise. Eles pegaram dados de outras empresas que levantam dados também, como a Circana e a Nielsen IQ, para falar sobre isso, né? Quais são os números? Quais são os números? Vendas de jogos físicos da Nintendo na semana de lançamento do Switch 2, tá? Somente jogos físicos Nintendo. 62% das vendas nos Estados Unidos foram de jogos físicos Nintendo, ou seja, 38% foram de jogos third party. Eu fiz a conta certa, né? 6, 7, 8, 9, isso mesmo. Eu não sou muito bom de matemática não, tá? Então 38% foram de jogos third party nos Estados Unidos, tá? Esses números não contam com o Switch 2 sendo vendido com o bundle Mario Kart World, tá? São todos os jogos vendidos fora do bundle, ok? Físicos. 62% foram jogos de Nintendo. Quais jogos são esses de Nintendo? Mario Kart World, Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom Switch 2 Edition. Beleza? Lá no Reino Unido, 48% das vendas foram de jogos físicos de Nintendo. Ou seja, no Reino Unido tivemos mais jogos terceira sendo vendidos fisicamente do que da Nintendo. Foram 48 do third party e 52 da Nintendo. Porém, existe uma contabilização para esses números do Reino Unido. Se você contar o jogo que vem em Mario Kart World do bundle do Switch 2 como um jogo físico, ele não é físico, ele é digital, mas ele tá ali sendo vendido fisicamente junto com o Switch 2, né? Se você colocar isso na conta, aí são 86% de jogos da Nintendo vendidos no lançamento. E aí sobram 14% para jogos third party, né? Porque aí soma Mario Kart World vendido no bundle, mais Mario Kart World vendido fisicamente, né? Dá 86% de jogos vendidos no lançamento do Nintendo Switch da Nintendo e 14% de third party. Você vê como a Nintendo vende muito, né? Comparado com o lançamento do Nintendo Switch 1, ok? Nós tivemos 81% dos jogos Nintendo vendidos no Switch 1 nos Estados Unidos. Então, 62 Switch 2, 81 no Switch 1. Ou seja, basicamente 20% a mais de jogos third party foram vendidos no Switch 2 que no Switch 1. Nos Estados Unidos, no lançamento do console, tá?
Já no Reino Unido, 89% das vendas foram jogos de Nintendo. Ou seja, mesmo se a gente colocar as vendas do Switch 2, o Mario Kart World digital junto com o Switch 2, né, o bundle, dá 86. No lançamento do Switch 1, que não teve bundle, foi 89. Então, mesmo juntando o bundle, dá menos do que no lançamento do Switch 1. Ou seja, foi vendido mais jogos Third Party no Switch 2 do que no lançamento do Switch 1. Beleza? Então, um aspecto positivo disso tudo é isso, né? No lançamento do Switch 2, foram vendidos mais jogos Third Party nos Estados Unidos e no Reino Unido. Nós não temos o número geral, global. Estamos falando apenas Estados Unidos e Reino Unido, tá? Foi vendido mais jogos Third Party no lançamento do Switch 2 que no Switch 1. Beleza? 20% a mais nos Estados Unidos. E se você contabilizar o Mario Kart World, 3% a mais no Reino Unido, tá? Ou, se você desconsiderar, aí não tem como dizer quanto mais, mas vendeu 52% de jogos Third Party, sem contar o Mario Kart World digital no bundle, no Reino Unido, beleza? Alguns dados de vendas de terceira. Qual foi o jogo que mais vendeu e empresa terceira que mais vendeu no lançamento do Nintendo Switch 2? Cyberpunk 2077 da CD Projekt Red, tá? Foi o jogo mais vendido no lançamento do Switch 2 e superou as vendas de The Witcher 3 no Switch 1. Ou seja, com uma base instalada menor, conseguiu vender mais do que o jogo que lançou no Switch 1, né? Porque foi um lançamento, 3,5 milhões de unidades de Switch 1 vendidos. Se eu não me engano, The Witcher 3 não tem um número oficial, mas as empresas estimam que tenha vendido por volta de 700 mil unidades no Nintendo Switch 1. Então, corre o risco de Cyberpunk 2077 ter alcançado, ou vai alcançar, ou alcançou, sei lá, 1 milhão de unidades na venda do lançamento do Switch 1. Não é difícil isso ter acontecido. Você vendeu mais do que The Witcher 3 no Switch 1, tá? Mas a gente não tem os números certos para poder dizer aqui para vocês, beleza? A SEGA foi a terceira publicadora que mais vendeu no Switch 2 seu lançamento, né? Publicadora de terceira. Faz sentido, porque ela foi que lançou mais jogos, a gente vai ver a lista daqui a pouco. E para jogos lançados tanto fisicamente quanto digitalmente, mais de 80% das vendas foram em varejo físico. Isso foi dado da própria publicadora, ou seja, de todos os jogos de terceiras lançadas para o Nintendo Switch 2, 80% das vendas, de novo, estão falando dos Estados Unidos e Reino Unido, foram em varejo físico, ou seja, loja física. Você pegar os jogos que tinha mídia física e mídia digital, 80% foi vendido em mídia física. É isso que quer dizer aqui, esse número, tá? E aí, galera, tem um pouquinho de análise nesses números. Vendeu mais do que no Switch 1? Vendeu. O lançamento do Switch 2 teve mais vendas para jogos de terceira third party do que no Switch 1? Sim, vendeu. Porém, tem algumas ressalvas. Primeiro, o Switch 2 vendeu muito mais console no lançamento que o Switch 1. O Switch 2 vendeu 3,5 milhões em 4 dias. O Switch 1 vendeu 2 milhões em um mês. Começando por aí, né? Então a diferença é absurda, né? O Switch 1 teve apenas 5 jogos físicos no lançamento. Zelda Breath of the Wild, One Two Switch, Just Dance 2017, Skylanders Imaginators e Super Bomberman R. Desses 5 jogos, esses 4 de third party são muito fracos, né? Quer dizer, 3 third party, né? 2 Nintendo e 3 third party. Muito fracos. No Switch 2 foram 14 jogos físicos lançados. 14 jogos. E a gente tem Mario Kart World, Zelda Breath of the Wild, Tears of the King Switch 2 Edition, Street Fighter 6, Hitman, Bravely Default, Yakuza 0, Cyberpunk 2077, Puyo Puyo Tetris, Rune Factory, Sonic Shadow Generation, Hogwarts Legacy, Split Fiction e Civilization 7. Sendo que a maioria deles foi Game Key Card e alguns foi até código de resgate, como Split Fiction e Civilization 7. Tá? O que a empresa, né, o portal The Game Business e tanto a Circana quanto o Nielsen, aqui eu também estimo que pode ter ajudado a vender menos third party do que se imaginava. Game Key Card. Tô aqui com Street Fighter 6. Eu comprei esse que é o Game Key Card. Tá aqui, ó.
Em português é cartão de acesso de jogo. Comprei para poder mostrar para vocês, vou fazer conteúdo que eu não fiz ainda. E comprei também o Mario Kart World. Então, nessa matemática aí, se a gente fosse fazer do Brasil, eu dei 50% de dinheiro para jogo da Nintendo, 50% de jogo de terceira, né? Eu comprei esses dois jogos aqui. Mas Game Key Card realmente é uma coisa que afasta muito a pessoa que tem interesse em comprar um jogo físico, tá? Então talvez a pessoa pode ter deixado de comprar um jogo físico de terceira porque ele não estava no cartucho. E esse talvez seja um dos motivos de Cyberpunk 2077 ter vendido tanto. Porque ele vem completamente inteiro dentro do cartucho, né? Outra coisa, uma gama de títulos de terceiras antigos, né? A gente tem aí, ou estão jogos interessantes, como Puyo Puyo, não vai vender muito. Puyo Puyo não vai vender muito, né? Por mais que Street Fighter 6 ele seja antigo, acho que ele é um título ainda que chamou a atenção. Mas Street Fighter 6 é antigo, o próprio Hitman, o Hitman é uma coletânea, né? O Bravely Default é uma remasterização, embora esteja bem bacana, eu vou trazer o conteúdo aqui pra vocês. Sonic Shadow Generations é um jogo que saiu já pro Switch 1 e não veio com pacote de melhoria pro Switch 2. Você tinha que comprar o jogo de novo pra poder ter ele no seu Switch 2 melhorado. Então assim, não faz muito sentido, né? Hogwarts Legacy também é um jogo antigo que já tinha saído pro Switch 1, mas pelo menos esse você consegue comprar um pacote de atualização. Então não vai vender tanto jogo físico, porque esse aqui a galera comprou o pacote de atualização digital, que já tinha no Switch 1, né? E era mais barato você comprar o jogo do Switch 1 e comprar esse pacote do que comprar a mídia física, né? Split Fiction, código de resgate, porque não tem a mídia física lá, você vai baixar um código, então a caixa não serve pra nada, né? Enfim, é uma gama de jogos que talvez não chamasse tanta atenção como o Cyberpunk chamou por estar tudo no cartucho e ser um benchmark pro console, né? Um jogo enorme, né? Ambicioso, que vai render mais horas de diversão. E, além disso, tivemos vários jogos que receberam patch da Nintendo, né? Então, talvez a galera preferiu comprar patch de melhoria do Breath of the Wild, do Tears of the Kingdom, ou até mesmo comprar as mídias físicas dele para poder ter na coleção, ou então nem comprou nenhum jogo, porque já tinha o Scarlet, o Violet, já tinha o Mario 3D World, plus Bowser Fury, ou algum jogo que recebeu o pacote de melhoria, Link's Awakening, Echoes of Wisdom, e deixou de comprar jogo de terceira porque já tinha jogos aí que queria jogar, não tinha jogado ainda. Eu fui um deles, Scarlet Violet eu não joguei no Switch 1 e vou jogar no Switch 2. Talvez, ou comprou o jogo pela primeira vez para poder jogar de uma forma melhor, é uma possibilidade também. Enfim, galera, essa é a treta, né? E aqui está a treta explicada, desenhada, escrita no canal digplay.com ou digplaynews.com. Eu quero que você deixe aqui nos comentários desse vídeo qual foi a sua experiência. Aqui no Brasil, a gente teve de jogo third party, a gente só teve o Street Fighter 6, né? Oficial, né? De first party, nós tivemos o Mario Kart World, Zelda Breath e Tears. Então, assim, a gente teve 3 jogos de Nintendo para um third party. Lá fora, não. Lá fora foi 14 jogos físicos, sendo que first party só 3. Então foram 11 jogos físicos third party, né? Então, assim, aqui foi meio que uma covardia da Nintendo, né? Digamos assim. Pra fazer esse cálculo, porque não dá. Foram mais jogos de Nintendo lançados do que third party. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários se você fez que nem eu, comprou o jogo físico. Teve gente que comprou o Cyberpunk 2077, né? Eu até anunciei a promoção dele. Deveria ter comprado, não comprei, vou comprar na próxima leva de promoção. Então deixa aqui embaixo quais foram os jogos que você comprou, às vezes você também não mora no Brasil e tal, pro Nintendo Switch 2 físico, né? Coloca aí embaixo, quero ver o comentário de vocês e a gente fazer aqui o nosso apanhado, a nossa contabilização para saber quantos jogos third party a gente conseguiu vender aí aqui no Brasil, pelo menos num espectro aqui, numa amostragem do canal Digplay, beleza? Gostou do vídeo, daquele like, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com outras pessoas para saber sobre tudo isso também. Me segue nas outras redes sociais, canal Digplay no Twitter, X, Instagram ou Threads. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!